Queridos e amados alunos da segunda série, estamos muito felizes, né, de estar podendo comunicar com vocês. Então, hoje, nós vamos fazer a correção comentada das nossas aulas de Sociologia, do dia 8 ao dia 25 de junho. E com isso, a gente fecha, então, o conteúdo do segundo bimestre. Graças a Deus, então, deu para a gente estar vendo todo o conteúdo que foi proposto. Então, aqui eu faço a abertura de nossa aula, meninos, com um gráfico que eu achei muito interessante de uma de nossas aulas, que são os processos sociais. Processos sociais é nada mais do que interação social, né? Que gera mudanças e movimentos. Então, aqui eu coloquei para vocês, né? Os tipos de processos sociais. Nós temos os processos sociais dissociativos e associativos. Os processos sociais dissociativos são as competições, né? A competição e o conflito. Os processos sociais associativos é a cooperação, acomodação e assimilação, que vocês já viram em aulas, né? Que nós, se não me engano, seria a segunda aula, né? Desse período, né, de junho que nós já aplicamos, nós já estudamos, nós já passamos texto e também uma videoaula para vocês, tá? Então, que vocês, eu coloquei esse gráfico para vocês, essa imagem, para vocês assimilarem um pouquinho mais sobre os processos sociais. Só de bater o olho a gente já tem uma ideia, né, do que é um processo social, certinho? Então, vamos lá. Então, começando a nossa correção de hoje, nós vamos fazer a correção da aula do dia 8/6. Então, vocês, por favor, gente, espero que vocês estejam, né, com lápis, com a borracha, vai apagando e corrigindo. Por quê? Dessas aulas nossas, desse conteúdo, é que nós vamos fazer as nossas avaliações, né, presenciais. Quando, se Deus quiser, em breve nós retornaremos, pois as saudades já são muitas, né, gente? Então, a gente vai fazer a correção dessa aula, que servirá para vocês, né, estarem estudando, né, para as nossas avaliações presenciais, certinho? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: o termo minoria dentro da sociedade refere-se a quais grupos sociais? Dê exemplos. Então, colocamos, né, que o termo minoria refere-se, na sociologia, a grupos historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos, por questões étnicas, de origem, por questões financeiras e por questões de gênero e sexualidade. No Brasil, nós podemos citar como exemplos, né, de minorias mais conhecidas da população, as populações negras, LGBT, as mulheres, comunidades indígenas e também os deficientes. Certinho? Corrigiram? Então, vamos partindo já para a segunda questão. O que assegura a Constituição Federal com relação aos direitos das minorias? Então, a gente já falou para vocês que não tem nada citado dessa palavra minoria, minorias, né, sociais, ou grupos sociais de minoria. Mas o artigo 215 rege o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, aqui a gente dá abertura, então, para a gente ver que o Estado tem que assegurar o exercício de cada uma, então, dessas minorias também sociais. Aqui, gente, eu coloquei para vocês uma questão do Enem que foi trabalhada no ano de 2017, foi cobrada no Enem de 2017, em que fala o seguinte, que são reconhecidos os indígenas, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aqui, por que eu coloquei essa questão que faz referência, gente, às terras indígenas? Porque os indígenas também estão dentro do grupo de minoria, né? Que são, às vezes, discriminados, né? E também desvalorizada a sua cultura. Então, aqui, eu espero que vocês tenham colocado. A resposta certa seria o quê? Que aqui faz competência, né? É de competência, então, do Estado, da União. O Estado, quando a gente fala a nação, zelar pelo espaço e sobrevivência cultural, né?
das línguas e tradições, principalmente aqui seria dos indígenas, tá certo? Vocês colocaram certo? Então, o correto, a letra, espaço de sobrevivência cultural. E daqui a gente faz um comentáriozinho, né? Para vocês estarem estudando também. Então, no trecho da nossa Constituição, que está em vigor, a Constituição de 1988, reza o seguinte: o direito ao território, espaço, é apresentado como sendo necessário para a sobrevivência cultural dos povos indígenas. A perda do direito ao território é compreendida como risco para a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições específicos dos distintos grupos. A proteção da cultura das diversas etnias exige a proteção de seu território. A extinção dos laços com a terra de origem pode causar a perda dos costumes e traços que fundamentam, né, a cultura desses grupos indígenas. Bom, agora que eu achei muito bacaninha essa figura que eu coloquei para vocês, que mostra também, né, seria assim, uma parte quando os portugueses chegaram ao Brasil e outra parte de hoje, como está sendo, né, para vocês analisarem essa charge. Como a gente sabe, né, toda charge tem um sentido crítico. Já falou charge no sentido crítico. Leia, observe a charge que segue bastante, observe bem seus detalhes e marque a resposta certa e copie a resposta no seu caderno. Então a charge fala o seguinte, ó, eles estão comentando entre eles: que índio ignorante, que índios ignorantes não percebem que o progresso irá beneficiá-lo no futuro próximo. Seria o quê? Os brancos, né, querendo invadir as terras para construções de usinas. Seria também eles querem retirar madeira nessa região. De início aqui do outro lado já tem quando seria assim religioso, né, chegando, né, e tentando, né, convencer os índios de que eles iam trazer progresso para eles. Então são os dois lados aqui. Então qual é a resposta que nós deveríamos, né, colocar? Então a charge, qual que seria o foco então dessa resposta, né? A charge mostra a incapacidade dos índios em compreender como o progresso pode melhorar suas vidas. Há uma comparação entre dominação indígena no período colonial e a ocupação das terras indígenas para a construção de usinas elétricas na bacia amazônica. Então a resposta certa, gente, é a questão 2, tá? Vocês, por favor, marquem a questão 2, que é a resposta certa, tá? Aqui eu faço a explicação da resposta, né? Aos avanços dos colonizadores sobre as suas aldeias, os índios não acompanham inerte, ou seja, parado. Sempre eles declaram guerras contra os invasores. As armas, é claro, são sempre desiguais e as consequências dos conflitos pesados sobre os ombros nativos, que, sem unidade política e militar, foram perdendo suas terras e, consequentemente, a base para a manutenção de suas culturas. Então a gente vê aqui que sempre os índios levam desvantagens, né? Porque eles não têm armas para competir com os brancos já têm armas, né? Bem mais equipada, bem mais pesada. E aí os brancos usam o sentido pejorativo de que o índio, né, é selvagem, que o índio é incivilizado, que o índio é preguiçoso. Então os direitos desses índios não representam, principalmente hoje, os interesses do projeto da sociedade construída por nossas elites econômicas. Certinho? Então vamos lá. Então aqui a gente já vai passar para a segunda aula, que é a aula do dia 23/6, que são os processos sociais. Aí eu perguntei para vocês, né, segundo, né, o sociólogo Anthony Giddens, ele pergunta para vocês quais são as etapas, né, muito fácil da gente discorrer sobre isso, quais são os processos, né, de socialização das duas etapas de nossa vida. Então a primeira etapa, é claro, né, se dá na nossa infância, né, com todo o aprendizagem, toda a cultura, né, que o ser humano necessita, como a língua, a gente fala sempre a língua da nossa família, né, e o nosso comportamento também começa a ser moldado aonde? No convívio da nossa família. Já a segunda etapa, né, de nossa socialização se dá, então, na nossa fase mais madura, né, quando a gente já vai para a escola, quando a gente já começa a frequentar os grupos de amigos, grupos sociais, e também uma coisa interessante, então, que a mídia, né, tem assim, um papel muito importante, né, na nossa bagagem de valores também, que trazem muitas normas, crenças, costumes, né, e também a cultura da onde a gente vive, né, na qual a gente está inserida, né, cada um, então, vai
vai agregar aquelas culturas, valores e crenças no ambiente, do ambiente, né, com o qual ele está convivendo, certinho? Então, esse é o pensamento, então, de um dos grandes sociólogos, né, Antônio Gilmes. Agora, aqui a gente vai perguntando, né, sobre aquele, lembra direitinho, né, no início que eu fiz a abertura, né, do painel, né, sobre os tipos, né, de processos sociais. Então, aqui é muito fácil, né? Então, aqui fala uma reunião de vizinhos para limpar a rua, para fazer uma festa, um mutirão, na escola, quando a gente faz nossas festas juninas. Que tipo, então, de processos sociais que a gente está aplicando aí? A gente está aplicando, então, certo, a letra C, cooperação. Então, quando a professora Patrícia chama a gente para organizar a nossa festa junina, para organizar a nossa acolhida, então, são tipo de interação, de cooperação. Por favor, marca então a letra C. Então, aqui também, né, aqui a gente colocou. Então, agora vem a terceira questão. Acho que eu voltei aqui um pouquinho. Tipos de cooperação em que as pessoas, mesmo realizando trabalhos diferentes, necessitam indiretamente uma das outras. Que tipos de cooperação que é essa, então? Que tipos de cooperação em que as pessoas, mesmo realizando trabalhos diferentes, necessitam indiretamente uma das outras por não serem autossuficientes. Exemplo de um médico, de um lavrador. O médico não pode viver sem um alimento produzido pelo lavrador, e esse necessita de cuidados médicos quando fica doente. Existe, assim, entre eles uma relação de complementaridade. Então, aqui, gente, vocês vão colocar cooperação indireta. Eu coloquei acomodação, mas depois a gente vai fazer a correção. Então, é cooperação indireta, por favor, tá? Então, depois a gente vai fazer a correção, ok? Agora aqui, então, essa aqui eu achei importantíssima, gente. Por isso que nós vamos firmar mais nessa quarta questão dessa aula. Solidariedade está relacionada à obrigação comunitária, ou seja, as responsabilidades que o indivíduo tem em relação à sua coletividade, a qual pertence e de cuja manutenção se beneficia. Assim, a solidariedade social, a princípio, subentende a ideia de que seus praticantes se sintam integrantes de uma mesma comunidade, portanto, sintam-se interdependentes. A solidariedade é um sentimento presente, principalmente nos processos sociais de quê? De cooperação, como a gente já falou, né? Então, lembrando bem, né? Quando a gente é convidado para ajudar alguém, quando a gente é convidado na casa da gente a fazer a limpeza, quando a gente é convidado a prestar um serviço para alguém. Aí eu pedi para vocês, né? Lembrando, né, nesse período de pandemia, que vocês citassem alguma coisa que vocês pudessem fazer. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né? O que poderia fazer? Vocês vão colocar o que vocês poderiam fazer. Então, uma coisa assim que a gente pode fazer assim para cooperar, que as pessoas hoje não estão valorizando, seria o quê? Seria a utilização de máscaras para proteger a gente e as outras pessoas. A gente chegar na casa de um vizinho, perguntar se está precisando de alguma coisa. A gente ligar para alguém para ter uma conversa amiga. A gente, em casa, né? Como nós estamos resguardados, né? Então a gente fazer nossas tarefas diárias sem a mãe da gente estar brigando. Então esse é exemplo de cooperação, ok? Agora a gente vai passar para a aula do dia 24, história das relações de gênero. Então vocês vão explicar a importância da mulher na pré-história. E eu quis colocar essa questão pelo seguinte, meninos. Por quê? Na pré-história a mulher era muito valorizada. Não que a sociedade da pré-história era a sociedade matriarcal, não. É porque as mulheres, elas eram macêntricas, ou seja, eram as mulheres que procriavam, claro. Então, com isso, elas eram muito valorizadas. E elas eram, tipo, levadas a deusas, às divindades, ok? Agora, depois, a 2 fala como a igreja considerava a mulher na Idade Média. E já vem outro conceito assim totalmente diferente da pré-história. Então, na Idade Média, como a igreja, né, que deteve o poder, deteve as ideias, os valores, a igreja considerava a mulher como um objeto de pecado, pois tinha como referência a ideia do pecado original, cometido por Eva. Certinho? Então, agora que eu pergunto para vocês,
A partir de que momento a situação começou a mudar com relação à Idade Média no sentido da mulher? A partir, então, do século XVIII, como a gente já falou muito, né? Que a Revolução Francesa trouxe assim, muitas mudanças. Até aqui, até o século XVIII, a mulher não podia participar de instituições de ensino. Então, com isso, a mulher era mais, seria assim, mais dedicada ao serviço doméstico e à criação de filhos. Então, a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo, veio então abrir novos horizontes então para a mulher. Graças a Deus, né, gente? Bom, então aqui eu coloquei assim, uma questão muito bacana que caiu no Enem de 2014. Aqui espero que vocês tenham lido, né? Essa é uma música de Alcione que fez muito sucesso. Então começa falando assim, né? Que você não vai dar sossego na vida, seu moço, se me der um tapa, de Dona Maria da Penha. Então você não vai dar a Maria da Penha, que é a lei, né, criada, né, em 1988, né, pela nossa Constituição. Então essa lei assim colocou então os homens assim no lugar deles. E eu coloquei porque eu achei muito bacana essa letra dessa música, e também foi uma questão que caiu no Enem de 2014. Então a letra faz referência ao quê? A quê, gente? Faz referência às relações de gênero, socialmente construída ao longo do tempo. Então a resposta seria a letra C. Por quê, gente? A violência contra a mulher não está relacionada somente com a posição de classe, condição financeira ou profissional, mas essencialmente as relações de gênero, construída ao longo da história em nossa sociedade. E para combater esse tipo de violência material e simbólica, foi criado a Lei Maria da Penha. Foi um importante mecanismo para combater a violência contra a mulher, tá certo? E também, agora, ultimamente, o fórum, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que o fórum, até copiei para falar para vocês, né? Que o Fórum Brasileiro de Segurança decretou que todas as mulheres agredidas, principalmente agora na pandemia, está tendo assim muita ameaça e muita agressão às mulheres. Então, que elas se dirigissem, né, às farmácias mais próximas. Por quê, gente? Porque as farmácias, elas têm serviço de primeira necessidade, elas estão abertas o dia todo, até às vezes 24 horas por dia. Então, as mulheres que se sentirem ameaçadas, agredidas pelos homens, que elas se dirigissem a essas farmácias e colocassem um X, né, na mão, em vermelho, de batom, de pincel, e mostrasse, não precisa falar nada, só chegar e mostrar para o atendente. O atendente ou a pessoa responsável da farmácia logo vai ligar para o 190, que vai, com isso, então, né, ligar no 190, né, que para fazer a denúncia, né, contra as agressões contra as mulheres. Por que a gente está falando isso? Porque nós estamos estudando o quê? A história das relações de gênero, principalmente, né, da minoria, né, a mulher, então, ainda é um ser, assim, que está sofrendo muita ameaça por parte, né, agredida por parte dos homens. E se as pessoas não quiserem, as mulheres não quiserem, assim, falar um nome, elas podem discar, então, 180, que aí a denúncia é anônima. Então, é assim, mais um progresso, né, da Lei Maria da Penha, que foi, então, criada pelo governo. Espero, meninos, que vocês tenham clareado um pouquinho mais, né, dessas aulas, que essas aulas são maravilhosas, né, para a gente, para o nosso entendimento, principalmente esse conteúdo estudado agora no segundo bimestre, tá? Então, que em breve estejamos juntos, né, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, boa sorte para vocês e até em breve, se Deus quiser. Muitas saudades de vocês, meninos.